O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, nós falamos muito sobre o deserto. Este segundo domingo da Quaresma, nós vamos fazer um deslocamento. Saindo do deserto, nós vamos agora para o monte, para a montanha. A montanha é um local muito importante de prestarmos atenção na liturgia da palavra de hoje. Então, do deserto para o monte. Foi lá no alto do monte que Deus disse a Abraão: Abraão, toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Oferecer em holocausto significa matar a vítima do sacrifício. No caso, se oferecer em holocausto animais, mas aqui Deus pede que Abraão mate o próprio filho Isaque como vítima de um sacrifício no alto do monte. Esse trecho bíblico situa então o que seria o sacrifício de Isaque. Seria o sacrifício de Isaque, porque na verdade Isaque, filho muito amado de Abraão, não foi sacrificado no alto do monte. Note bem que também o Evangelho fala de um outro filho, na verdade o filho único, que na voz que sai da nuvem é chamado de filho amado. Também este filho, nos diz o Evangelho, está no alto do monte que nós chamamos Monte Tabor. Mas no texto da primeira leitura, Deus poupou o filho de Abraão. Deus recusa o sacrifício de Isaque. Quando Abraão estava com a faca empunhada para matar o próprio filho, Deus fala: não quero que você faça nenhum mal ao seu filho. Essa leitura queria mostrar que Deus
não quer o sacrifício humano, como ocorria em algumas religiões daquela época, que, portanto, faziam sacrifício de pessoas. E no alto do monte, Deus disse a Abraão, dada a fidelidade de Abraão, a ponto de quase ter oferecido o próprio filho em sacrifício, Deus disse a Abraão, lá no alto do monte: uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Foi no alto do monte também que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Então, nós saímos do monte da primeira leitura e vamos agora ao monte do Evangelho. Lá no alto do monte, Jesus se transfigura. Ele muda de figura, ele muda de aparência, ele muda de forma. É isso que significa transfiguração. Trata-se, na verdade, de uma revelação da glória de Jesus. Essa glória é ilustrada através da luz que emana dele. Então, toda aquela luz que envolve os discípulos, portanto, uma revelação da glória divina. Que revelação? Uma revelação que quer ensinar que Jesus, sendo homem, porque os discípulos o viam como homem, sendo homem, Jesus é Deus, como diz Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Embora fosse de divina condição, esvaziou-se de si mesmo, se tornando semelhante aos homens. Portanto, de divina condição, mas se assemelhou aos homens. Então a revelação no Monte Tabor revela essas duas naturezas de Jesus. Mas qual é a semelhança então entre os dois montes? O monte da primeira leitura, que é o monte do sacrifício de Isaac, e o monte do Evangelho, que é o monte da transfiguração de Jesus. Qual a semelhança nós encontramos? Nos ensina o catecismo da igreja que Jesus se transfigura no alto do monte para fortalecer a fé dos apóstolos, tendo em vista a sua paixão. Então isso aqui é muito importante. Porque Jesus se transfigura com 3 discípulos seus, para que eles entendam e que quando vier o tempo da paixão e morte na cruz, eles se mantenham firmes na fé. Então, a transfiguração tem tudo a ver com o Monte Calvário. O Monte da Transfiguração está intimamente ligada ao Monte Calvário. Nos afirma o Catecismo no número 568. A subida à elevada montanha prepara a subida ao Calvário. A subida à elevada montanha, que é o Monte da Transfiguração, prepara a subida ao Calvário. Em resumo, a transfiguração de Jesus no alto do monte está intimamente ligada à paixão de Jesus em Jerusalém. Aquilo que Jesus viveu na transfiguração está muito ligado àquilo que Jesus vive no alto da cruz em Jerusalém. A luz que ele manifesta na transfiguração é uma revelação de sua glória. Glória que ele vai manifestar no mistério do seu sacrifício. Glória que ele vai manifestar na sua morte e ressurreição. Se na primeira leitura nós vimos que Deus poupou o filho de Abraão, no alto do Calvário, Deus não poupa o seu filho.
e o entrega. Entrega seu Filho único, entrega o Filho amado, por amor à humanidade. É importante entender que Deus não queria a morte de Jesus na cruz. Deus não planejou, não projetou a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz foi consequência da fidelidade extrema de Jesus. Planejaram, arquitetaram contra ele, conspiraram contra ele e condenaram Jesus à morte violenta na cruz. Mas não foi vontade de Deus, não foi arquitetado por Deus a morte de Jesus. Vontade de Deus era a fidelidade de Jesus, e Jesus cumpriu fielmente a sua missão, foi fiel até o fim. Então, a morte de cruz foi consequência, e no Calvário, Jesus se entregará livremente. Poderia não ter se entregue, poderia ter fugido da cruz, mas Jesus no Calvário se entrega livremente, como sacrifício, por sua morte de cruz, numa atitude de total obediência à vontade de Deus. Perceba, querido irmão, querida irmã, que duas palavras se encontram na mensagem que nós temos nessas duas leituras. As duas palavras que se encontram e se relacionam: monte e sacrifício. Vamos dizer? Monte e sacrifício. O monte, na Bíblia, ou a montanha, é o lugar da proximidade entre o céu e a terra. Então na Bíblia, quando você vê montanha, preste atenção, porque tem esse sentido. Tem a ver com proximidade entre o céu e a terra. A montanha é o lugar onde a terra se eleva até o céu e, portanto, é um ponto de encontro entre o céu e a terra. Espiritualmente falando, o monte ou a montanha é o local da proximidade com Deus, onde o ser humano sobe e se faz próximo de Deus, e Deus, que é o céu, se deixa aproximar, Deus se deixa alcançar pelo homem. Então, a montanha é um local privilegiado, onde se aproxima de Deus, onde se chega mais perto de Deus. E sacrifício? A palavra sacrifício, qual a relação dessa palavra com a palavra monte? As duas palavras têm algo em comum. No monte, nós acabamos de dizer, o homem se eleva até Deus. E no sacrifício? No sacrifício também. Na verdade, sacrifício só tem sentido se nos elevar a Deus. Repito, sacrifício só tem sentido se nos elevar a Deus. Senão, é dor sofrida sem sentido. Então é preciso se perguntar, qual é a ideia que eu tenho sobre a palavra sacrifício? Se eu perguntar para você, o que é sacrifício? Qual é a ideia que surge na tua cabeça? Será que sacrifício significa infringir dor a si mesmo? Como a gente vê nos filmes, as pessoas se castigando, né? Se martirizando. Será que sacrifício é isso? Sacrifício que aproxima de Deus é isso? Ficar infringindo dor a si mesmo, quase que fazendo um rito masoquista? A pergunta é, por que será que pensamos isso? Por que será que Deus iria querer que nós sofrêssemos algum tipo de dor? Qual a ideia de Deus que está por trás, que está subjacente, quando a gente acha que Deus gosta da nossa dor? Um Deus que sente prazer na dor de seus filhos? É essa a ideia de Deus que nós trazemos em nós mesmos? Por que Deus iria querer que nós sofrêssemos? Qual vantagem Deus leva com o nosso sofrimento? Não pode ser, portanto, essa a ideia de sacrifício pregada pela religião. Deus não quer
que nós sintamos dor. Ao contrário, nos diz a segunda leitura, São Paulo, na segunda leitura, diz algo muito valioso. Leio para vocês agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui nessa pergunta tem uma afirmação: Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E para ficar mais claro, São Paulo ainda continua: se Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Entende que achar que Deus sente prazer na nossa dor não corresponde à mensagem bíblica? Ele entregou seu próprio Filho por nós. Poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Deus é por nós. Deus é a nosso favor. Se Ele está a nosso favor, Ele nos dará tudo junto com este Filho, diz o apóstolo Paulo. Então é preciso saber, sofrimento por si mesmo, por si só, não salva, nem condena ninguém. Sofrer por sofrer, sofrer sem Deus, eu diria, não salva ninguém. Veja, uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, uma pessoa também passa por sofrimento. O ateu, o sem religião, todos esses passam por sofrimentos. Agora, porque passam por sofrimento, terão a salvação, sendo ateu, não acreditando em Deus? Não. Então, o sofrimento por si só não salva nem condena ninguém. Não é o sofrimento que vai nos salvar. O sofrimento faz parte da existência humana, faz parte da condição humana. O sofrimento, queridos irmãos, portanto, nós lidaremos com ele, e precisaremos lidar com ele de maneira de pessoas que têm fé. E aqui entra uma mensagem muito importante. O sofrimento se torna sacrifício quando é oferecido a Deus. Repito, o sofrimento se torna sacrifício quando oferecido a Deus. Como assim, padre? A palavra sacrifício traz dentro dela a ideia de oferecer algo. O sacrifício na Bíblia era oferecido o animal. O sacrifício da cruz é oferecido Jesus. O sacrifício da missa, nós oferecemos o cordeiro sobre o altar. Então toda a palavra sacrifício tem dentro dela a ideia de oferecimento. Portanto, os nossos sofrimentos podem ser oferecidos como sacrifício. Os sofrimentos que fazem parte da nossa existência, o sofrimento que fazem parte da nossa vida, podem ser oferecidos a Deus como nosso sacrifício espiritual. Quando nos unimos a Ele e oferecemos os nossos sofrimentos a eles, esses sofrimentos se tornam sacrifícios verdadeiros. Ensina o Catecismo da Igreja, no número 2099. É verdadeiro sacrifício toda a ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. É sacrifício verdadeiro toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Portanto, mesmo as provações, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, pacientemente suportadas,
se tornam sacrifício. Eram só sofrimentos, eram só provações, eram só dificuldades, mas se tornam sacrifícios quando eu suporto com paciência e ofereço a Deus. O texto diz, né? Se tornam sacrifício se praticados no Espírito Santo. Assim, nós podemos transformar as dificuldades, as dores, as situações que são para nós provações, em verdadeiros sacrifícios espirituais quando nos unimos ao Senhor. Então, hoje, neste segundo domingo da Quaresma, nós somos chamados a subir ao monte. Por isso que o monte é importante, porque o monte nos aproxima, nos eleva a Deus. Então agora você é chamado a subir ao monte, talvez com o seu sacrifício, com as suas dificuldades, sendo oferente a Deus e transformando os seus sofrimentos em sacrifício. Hoje, elevemos também nesta Quaresma os nossos corações, fazendo o oferecimento dos nossos sacrifícios espirituais. O Monte Moriá foi o lugar do sacrifício de Isaque, filho de Abraão. O Monte Calvário é o lugar do sacrifício do Filho Jesus. O altar, diante do qual estamos reunidos, é o novo Calvário, o novo monte, onde Jesus se oferece em sacrifício. Aquele sacrifício do Calvário se torna presente neste altar, onde Jesus oferece a si mesmo em sacrifício. É na Eucaristia, portanto, que se renova esse sacrifício. Na Eucaristia, Jesus se transfigura novamente. Mas dessa vez a sua carne se faz pão. E assim como os discípulos que foram levados ao alto do monte para contemplar a glória de Jesus, hoje eu e você somos chamados a este monte, a este altar, para adorar Jesus, para reconhecê-lo presente, até que sejamos totalmente preenchidos pela sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.